Seja bem-vinda, Giane, e vamos lá a palestra aí, a verdade da lucro, que nós estamos curiosos para conhecer esses conceitos aí. Obrigado, Giane, seja bem-vinda. Obrigada, Márcio, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E sim, se a verdade dá lucro, a mentira dá prejuízo? Não é que a mentira dê prejuízo, mas a ausência da verdade, sim, pode ser algo muito complicado para as empresas administrarem. Vocês vão entender o que a gente quer dizer com esse conceito. E, na verdade, é assim, antes da gente começar a falar aqui sobre esse conteúdo que a gente preparou aqui com muito carinho para vocês, eu quero colocar o seguinte. A gente passa por muitas empresas, a gente acompanha muitos gestores, sejam eles funcionários, empreendedores, empresários, né, sócios, e o que a gente percebe é que existe ali uma dificuldade na hora de estruturar as necessidades da empresa e passar isso para os funcionários. E é exatamente disso que eu quero falar com vocês neste momento, e é disso que se trata essa palestra, A Verdade dá Lucro. Eu quero salientar que a verdade é uma vantagem competitiva mais importante na construção de um negócio. De todas as vantagens competitivas, a verdade em todos os sentidos, ela vai ser a mais importante na construção de um negócio, e vocês vão entender por que eu digo isso, tá? Quando a gente fala da verdade, primeiro, a empresa existe para dar lucro. O contrário é uma ilusão. E essa é uma verdade absoluta, né? Toda empresa existe para dar lucro. Se a empresa não está dando lucro, isso precisa ser revisto, ajustado, repensado, organizado. É preciso se movimentar de todas as formas possíveis, porque senão você vai ficar na ilusão, e eu torço para que isso não aconteça por muito tempo. Tem uma segunda verdade que é muito importante. Todos, absolutamente todos, querem fazer parte de um grupo de sucesso. Não existe funcionário, por pior que você esteja avaliando o desempenho dele hoje no seu negócio, que não queira fazer parte de um grupo de sucesso. Todo mundo quer fazer parte do time vencedor. Isso também é uma verdade absoluta nos negócios, tá? A terceira verdade absoluta que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente começar a estruturar essa comunicação, é que as pessoas só fazem bem feito aquilo que realmente elas querem fazer. E para querer fazer alguma coisa, a gente precisa conhecer, a gente precisa compreender, a gente precisa entender aquilo que precisa ser feito. Porque é só assim que a gente vai acreditar que é possível realizar o que se pede. Então, empresa existe para dar lucro, as pessoas só fazem bem feito aquilo que elas realmente querem fazer, e todos, absolutamente todos, querem fazer parte de um time vencedor. Então, o que você precisa fazer enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto empresário? Criar um ambiente vencedor. E não tem como a gente desenvolver um ambiente vencedor se não for baseado na verdade. Simples assim. Existe um contraponto, né, disso que eu quero colocar, que é a opinião, né? A opinião é uma coisa que vem ali substituindo a mentira, né? Já que o Márcio colocou, se a verdade dá lucro, a mentira dá prejuízo. Não, a ausência da verdade pode dar prejuízo, eu vou repetir, né? E quando falta a verdade, normalmente é porque a gente está muito pautado em opiniões, né? Opiniões que eu ouço muito. A crise está impedindo o meu negócio de prosperar. Será? Será que isso realmente está acontecendo? É a crise que está impedindo o seu negócio de prosperar? Ou essa é uma opinião? As pessoas não querem trabalho, as pessoas só querem emprego. Será que isso realmente é verdade também? Eu ouço isso há tanto tempo, né? São opiniões que vão permeando ali o ambiente empresarial, a cultura das empresas, e vão se fixando, e aí a gente quase que acredita que isso é verdade. Uma outra opinião que eu ouço muito: está cada vez mais difícil confiar nas pessoas. Eu acho que confiar nas pessoas nunca é fácil. Por quê? Porque isso depende de trabalho, né?
A gente precisa trabalhar, construir as relações de confiança, e isso tem que ser feito constantemente, ou seja, todos os dias, a todo momento, a cada oportunidade. Então, isso é bem trabalhoso, né? O que pode configurar difícil. Mas quando a gente fala dessa opinião, as pessoas não querem nada com a vida, é muito difícil confiar. Eu participo de muitos processos seletivos, aliás, eu organizo muitos processos seletivos, embora eu não seja propriamente de recursos humanos, e o que eu vejo são empresários já machucados, desacreditados, né? Às vezes a gente está empolgado com um perfil, com um funcionário que acabou de ser contratado, e aí quando a gente vai para o empresário, ele olha e fala, tá, vamos ver, né? Eu aprendi que tem que dar tempo, vamos ver como é que é. E vai, como que eu vou dizer, perpetuando essa opinião de que as pessoas só querem trabalho e não querem o trabalho, querem só o emprego, de que é difícil confiar nas pessoas, de que as crises travam os negócios. Eu quero fazer um contraponto com vocês, justamente comparando a verdade versus a opinião, para vocês entenderem. A verdade, pessoal, é um fato. E todo fato, ele é objetivo e observável. Ou seja, ele é comprovável, né? A gente tem que buscar comprovações. Isso é fato. Contra fatos, a gente não tem argumentos. E a opinião? A opinião é a interpretação da verdade. A opinião normalmente é emocional, cultural e subjetiva. Ou seja, a opinião que eu tenho de alguma coisa tem muito a ver com a minha educação, com a minha cultura, com o ambiente que eu cresci. Eu, por exemplo, vivo num ambiente de trabalho onde a maioria das pessoas querem sim trabalhar. Então, quando um empresário diz para mim que as pessoas não querem trabalho, querem emprego, isso para mim não soa como uma verdade, porque a cultura e o ritmo da minha rotina profissional é bem diferente. Eu acho que por aí vocês vão conseguindo compreender já, começar a entender onde é que eu quero chegar. Bom, a gente tem duas construções, duas possibilidades de construir a ação no negócio, a ação junto à equipe. E aí, quem não me conhece, né, depois pode pesquisar, entrar nas minhas redes sociais ou bater um papo comigo aqui por intermédio da CIRP. A minha expertise é a venda, né? É a construção de processos comerciais, é o desenvolvimento de equipes comerciais. E aí, quando a gente fala de criar uma situação, de criar um processo comercial, a gente tem dois tipos de construções para essa ação. A primeira é baseada na verdade. É essa que eu quero defender com vocês. E é assim, ó. A gente parte de um fato, esse fato gera uma decisão, essa decisão vai amparar uma ação que vai gerar resultados. Bom, nesta construção de ação, eu tenho menos conflitos e eu tenho um aumento de atitude. Ou seja, o caminho entre o fato e o resultado é muito mais curto. Fato, decisão, ação, resultado. Agora, quando a construção da ação é baseada em opiniões, olha o que acontece. A gente pega um fato, faz uma análise subjetiva desse fato, ou por negação, ou por falta, às vezes, até de coragem, que é algo que a gente vê muito aí no mundo dos negócios, né, no mercado. Será que eu tenho coragem de admitir que eu estou falhando? Será que eu tenho coragem de admitir que está faltando mais cuidado da minha parte como empresário, como empreendedor, como líder, para evitar determinadas coisas ou para compensar determinadas coisas? Enfim, o fato gera uma análise subjetiva que vai me obrigar a trabalhar um convencimento, seja próprio ou seja de outro. Se eu conseguir convencer, eu obtenho um sim. Aí vai gerar uma decisão, que vai gerar uma ação, que vai partir para o resultado. Se por acaso eu não conseguir convencer, porque afinal eu estou fazendo uma análise subjetiva de um fato, não conseguir convencer, eu vou ter que fazer uma outra análise subjetiva, defender um outro ponto de vista. Isso é cansativo, pode me levar a desistir disso e abandonar precocemente qualquer plano.
Aqui eu tenho um aumento de conflitos gerado por falta de decisões, consequentemente, diminuição de atitude. Por que eu estou batendo nessa tecla com vocês e por que eu trouxe essa palestra para vocês nesse momento? Nós estamos aqui com uma retomada meio que engasgada no mercado, né? Quando a gente pensou que a gente ia voltar a fazer aquilo que a gente se propôs, vem de novo essa segunda onda, todas as questões políticas envolvidas, todas as questões de saúde, e travam o nosso processo. E aí tá todo mundo assim meio que, né, em modo de stand-by. Será que eu vou? Será que eu não vou? A gente tem menos atitudes, né? A gente tem medo de tomar essas atitudes. Então, é preciso que, mais do que nunca, a gente faça as coisas voltadas para os fatos. Tá bom, Giane, vamos colocar isso de forma prática no meu negócio. Não gerenciar pela verdade, literalmente vai significar atraso no resultado, que é igual a prejuízo. Este é o componente gerencial do baixo desempenho crônico. Por que eu não digo a verdade? De que verdade que você está falando, Giane? Daquela verdade de quando você senta com o seu funcionário e diz assim, olha, o resultado não está bom. Olha, eu esperava diferente. Nós combinamos uma coisa e você está fazendo outra. A limpeza não está do jeito que eu preciso. O atendimento não está do jeito que eu planejei para o meu negócio. Quando eu te contratei, eu tinha X expectativa e eu tenho que dizer para você que você não está conseguindo demonstrar isso na sua rotina de trabalho. Gente, eu espero que com vocês aí que estão assistindo essa palestra isso seja diferente. Por favor, comentem comigo se vocês puderem. O Márcio está aí, ele está gerenciando esses comentários, ele vai passar para mim. Mas o que eu vejo no meu dia a dia, entrando e saindo de várias empresas e de empresas de segmentos dos mais variados, é que a grande maioria dos líderes e dos gestores acabam suavizando essa verdade. Muitas vezes até para não ofender, né? É aquele polimento exagerado. Porque a gente acha que quando a gente vai criticar alguém, isso tem que ser com uma linguagem agressiva, e não tem que ser. Eu posso, de forma tranquila, de forma serena, dentro de todo um contexto de bom senso, sim, falar a verdade, né? Sentar e ter diálogos francos com os meus funcionários. As empresas, mais do que nunca, precisam das pessoas, principalmente as empresas de serviço, as empresas que dependem de atendimento, que acho que é a grande maioria, né? Nós precisamos das pessoas, nós precisamos que as pessoas queiram fazer parte de um time vencedor. E para isso elas precisam compreender às claras aquilo que a gente precisa delas. E não tem outra forma, a não ser dialogar e dialogar baseado na verdade. Se não tá bom, não tá bom. Se você errou, me desculpa. Eu errei e acabei induzindo você ao erro. Me ajuda a consertar. Né? Não adianta a gente fugir dos fatos da nossa rotina empresarial. Né? A gente está sempre, muitas vezes, pelo menos é o que eu percebo por aí, evitando falar dos erros, aquela coisa de, ai, poxa, eu cansei de falar. Mas quantas vezes você realmente falou e falou do jeito certo? Muitas vezes, para suavizar essa verdade, a gente acaba aceitando uma qualidade abaixo do aceitável, a gente não fala de datas não cumpridas, a gente não fala de hábitos de trabalhos ineficazes, o comportamento do baixo desempenho, a gente vai passando por cima dele. Tudo para quê? Para fugir do confronto. Né? A gente vê algo errado logo de manhã, vai empurrando isso com a barriga, e aí no final do dia, amanhã eu falo. No dia seguinte, já não faz tanto sentido abordar o mesmo assunto, até que se repita o erro, até que o problema aconteça novamente, e é aí que a gente começa a ter prejuízos. E eu não quero isso para vocês, por isso que eu estou aqui discutindo esse assunto com vocês, tá? Quais são as lições negativas da falta de verdade no trabalho que a gente pode tirar? Bom, primeiro, não há problema se as pessoas apresentarem desempenho inferior ao excelente. Por quê? Né? Falou que era para fazer de um jeito, mas fulano está fazendo assim, Beltrano está fazendo assado, por que eu vou fazer diferente?
Eu acho que se o desempenho está abaixo, acho que não tem problema, né? A diferença entre a teoria daquilo que você queria e o que de fato você impõe na rotina da sua empresa. Isso é complicado. Uma outra lição negativa que a gente ensina quando a gente não fala a verdade para quem trabalha com a gente. Não há problema se as pessoas não atingirem as expectativas, desde que apresentem uma boa desculpa. Quantas desculpas, né, eu vejo que circulam nas empresas por vários motivos. Desculpa porque atrasou, desculpa porque faltou, desculpa porque deixou de retornar para o cliente, desculpa porque não atingiu a meta, desculpa porque esqueceu o ar-condicionado da empresa ligado. E aí a gente vê aquele movimento assim, né, com a cabeça de... eu cansei, nossa, é muito problema, só tem problema, olha, não é fácil ser empresário. Tá, mas o quanto você está de fato resolvendo esses problemas? O quanto você explica para o teu funcionário as consequências de um ar-condicionado ligado? O quanto você explica para ele as consequências de forma bem detalhada de um atraso ou de uma falta? Você consegue explicar para ele de forma assertiva, né, baseado na verdade do seu negócio, quais são os impactos negativos que esse comportamento traz? Jane, mas eu vou ter que sempre conversar sobre isso o tempo todo, todos os dias, até que a sua equipe se acostume com a verdade do seu negócio, com aquela verdade que você desenvolveu para o seu negócio, né? É essa verdade que a sua equipe tem que conhecer. Uma outra lição negativa é essa aqui, ó. Não há problemas se as pessoas não fizerem o que dizem que vão fazer. Isso também é bem complicado, tá? Tudo isso vai gerar um padrão reduzido de desempenho. Não faltar, não atrasar, não roubar. Esse funcionário é muito bom. Eu escuto muito isso, tá? Não, mas olha, o funcionário é muito bom. Por que você acha que ele é bom? Ele não falta, ele não atrasa, ele é confiável. Gente, isso é o mínimo, isso é o básico, né? Eu acho que esse padrão reduzido de desempenho tem que mudar, você tem que ter coragem de mudar esse padrão reduzido de desempenho. Você tem que ter coragem de dizer para a sua equipe que não faltar, não atrasar, não roubar, não é suficiente. A gente precisa de soluções, a gente precisa de inovações, a gente precisa de superar os desafios diários da empresa, os desafios diários, né, dos atendimentos. Quando evitar o desconforto emocional for uma prioridade para o indivíduo, a verdade sempre vai ficar em segundo plano. Então, o recado que eu tenho é muito claro. Se você sente pena de você mesmo, se você está muito focado em, como que eu vou dizer, se poupar emocionalmente, porque você acha que a sua carga está muito pesada, porque os impostos são muitos, porque as contas são muitas, porque é muito boleto, porque a pandemia está mantendo as suas portas aí, se não fechadas, com uma redução muito grande de horário. Se você fosse esconder atrás de tudo isso, para não falar a verdade para os seus funcionários, ou mesmo para não encarar essa verdade você mesmo, não tem jeito, ela vai ficar em segundo plano. O padrão reduzido de eficiência vai ser imperativo na sua empresa. Você acha que a empresa é de um jeito, o funcionário acha que a empresa é de outro. E o pior, que é o que eu quero evitar com esse nosso encontro, o seu cliente vai ver essa empresa de uma terceira forma ainda. E é aí que o prejuízo começa a ser estabelecido nas empresas. Quando a gente coloca a verdade a favor dos seus objetivos, o que acontece? Né? O que a gente quer dizer com desenvolver a sua verdade gerencial? É estabelecer determinadas referências. E são elas, primeiro, padrões de qualidade claros e específicos para cada departamento ou função do seu negócio. Você já parou para fazer isso? Você já parou para estabelecer o padrão de qualidade de cada departamento ou de cada cargo do seu negócio? É aí que você começa a construir a verdade do seu negócio.
Outra coisa, sistemas e processos de trabalhos fiéis a esses padrões de qualidade precisam ser estabelecidos. Você estabeleceu um padrão de qualidade? Você quer que o cliente... Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Você quer que o seu cliente chegue na sua empresa e seja recebido com um cafezinho quente ou uma água gelada já na recepção? Esse foi o padrão de qualidade que você estabeleceu? Muito bem. Qual é o sistema ou qual é o processo de trabalho que você acoplou a este padrão de qualidade para que ele aconteça? Porque o que eu mais vejo quando eu entro nas empresas, sejam consultórios, médicos, odontológicos, até em oficina, esses dias eu vi algo parecido, clínicas de estética, é que o café está lá, mas está frio. A água está lá, mas não tem o copo. A bandeja do café está toda suja, respingada. Aí eu vejo clientes chegarem da rua e irem, nossa, secos ali na água e não tem o copo para tomar. Aí cadê o copo? E um olha para o outro olha para o outro. E você está enxergando isso? Você estabeleceu esse processo? E quando você descobre ou quando você percebe que isso está acontecendo, você chama as pessoas e conversa com elas? Ou faz aquele sistema de junta todo mundo numa sala e joga a carapuça para ver em quem ela serve e acha que fez o teu trabalho gerencial? Não. Gente, eu tô aqui para dizer para vocês que se vocês querem uma equipe de alta performance, de alto desempenho, vocês precisam olhar nos olhos das pessoas e dizer a verdade. Quando elas acertam, elas acertaram. Quando elas erram, elas erraram. E isso é um fato que você precisa ajudar a sua equipe a encarar de frente. Bom, uma outra coisa interessante é a divulgação clara e objetiva desses sistemas de processo para toda a equipe ou grupo de trabalho. Não adianta ficar no papel. Eu sou consultora de empresas, tá? Para quem não sabe, e uma das coisas que eu mais faço é criar processos comerciais para os meus clientes. E, infelizmente, em algumas situações, eu tive a experiência de ter criado processos fantásticos que o cliente quer que aconteça, mas que ele não se ocupou de passar para todas as equipes. Então, esse processo vira uma grande teoria, né? Uma coisa que a empresa comprou, uma ferramenta que a empresa comprou, mas que ela não usa. Então, estabeleça o padrão de qualidade, desenvolva processos para garantir que esse padrão de qualidade aconteça e faça com que a equipe tenha acesso a isso. Divulgue esse sistema, esse processo para todos. Todo mundo tem que saber o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, porque aí você vai ter a chance de construir, sim, uma equipe de alta performance, tá? Outra coisa importante é uma análise constante e realista dos resultados que esses processos geram. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos maiores empresários desse país, e eu me lembro que ele dizia uma coisa que me impressionava muito, e ele dizia isso com muita frequência. E era assim, 99 não é 100. 99 é 99. Eu sei que você se esforçou muito para atingir os 99, mas eu tenho que te dizer que não é 100. E isso não é para te desestimular, mas isso é para não gerar uma atmosfera ilusória de que está tudo certo fazer 99. Não, eu quero que você trabalhe de uma forma diferente e que você alcance o 100 no próximo mês. Eu ouvia isso constantemente e vou dizer para vocês, fez muita diferença no meu desenvolvimento profissional, faz muita diferença no desenvolvimento profissional das equipes que eu cuido pessoalmente hoje como consultora, e eu desejo que você consiga estabelecer isso no seu negócio para você ver o quanto vai mudar a sua produtividade, a sua geração de resultados e os seus objetivos, tá? Para finalizar, né, quando você coloca a verdade a favor dos seus objetivos, você também pratica diálogo franco e honesto sobre o comportamento e a atitude das pessoas responsáveis por gerar os seus resultados. Muitas vezes eu escuto assim no meu trabalho: nossa, Jeane, só você consegue falar com tal pessoa. Só você consegue dizer isso para aquele sócio, ou aquele funcionário só escuta você. E, gente, não existe isso. A única coisa que eu faço é falar a verdade. Eu não tenho problemas nenhum em sentar com as pessoas e dizer, vamos conversar?
você acerta nisso, nisso e nisso, mas aqui e aqui você está errando. E esse erro aqui está impactando nos seus acertos de forma extremamente ruim. Você não merece, você acerta tanto, você não merece ser impactado por esses erros. E é exatamente assim que eu falo. E eu torço para que você tente praticar isso, porque você vai ver a diferença que isso pode fazer no seu dia. Qual é a essência da verdade gerencial? É essa aqui, ó. Atingir um alto nível de compreensão de causa e efeito por meio de uma análise objetiva. Essa é a essência da verdade gerencial. Isso serve para que você pratique isso na liderança da sua empresa e, principalmente, ajude a sua equipe a se basear nisso para desenvolver o autogerenciamento. Mais do que nunca, nós precisamos de pessoas. Eu disse isso há poucos minutos e eu vou repetir. As empresas dependem da escolha correta do comportamento dos seus funcionários para superar toda e qualquer crise, seja ela qual for. Mesmo crises antes dessa que a gente está vivendo. Se a empresa tem um desafio, ela depende das pessoas, ela depende da vontade das pessoas, ela depende da fé das pessoas, ela depende da ação das pessoas que compõem o seu time para superar esses desafios. E se você conseguir trabalhar baseado na verdade, você vai ver que isso se torna uma grande alavanca de causa e efeito positivo. Se eu não sei que eu estou errando, não tem como eu parar de errar. Se eu não percebo o quanto impacta uma ação minha negativamente ou mesmo positivamente em alguma ação da empresa, eu não tenho como avaliar o meu comportamento e procurar mudar. E eu vou repetir para vocês, as pessoas só fazem bem feito aquilo que elas realmente querem fazer. A verdade pode te ajudar a conseguir com que essas pessoas queiram aquilo que você precisa. É disso que eu estou falando. Bom, em relação ao desempenho individual, é preciso fazer uma análise correta. Planejamento mais execução. Essa combinação é a chave para um desempenho da mais alta qualidade. Planeja a verdade e executa essa verdade. Ensine os seus funcionários a encararem os fatos do seu próprio desempenho, seja ele positivo ou negativo, para gerar ações de correção ou de reforço daquilo que está fazendo. É assim que você constrói lucro. Não deixe que falte nenhum desses componentes na sua rotina de trabalho e na rotina de trabalho dos seus funcionários. O planejamento e os elementos de desempenho. Bom, sequência é um elemento de desempenho do planejamento. Cronograma é um elemento de desempenho. Dever de prestar contas é um elemento de desempenho. Fluxo de trabalho é um elemento de desempenho. Tecnologia disponível é um elemento de desempenho. E sistemas de recompensa, reforçadores do que é positivo, são elementos de desempenho que não podem faltar no seu planejamento. Eu fiz hoje uma reunião. Qual é a sequência? O que tem que acontecer depois dessa reunião? Não deixe as coisas no subjetivo. Não confie na análise subjetiva. Não deixe as coisas por conta da opinião de cada um. Seja claro, a sequência tem que ser esta. O cronograma tem que ser este. Estamos conseguindo ou não estamos conseguindo gerar esse cronograma. Todos os funcionários de uma empresa precisam prestar contas. Todos os funcionários de uma empresa precisam prestar contas. Seja o auxiliar de limpeza ao CEO dessa empresa. E às vezes eu percebo que alguns têm desconforto em preencher uma planilha, em gerar um relatório ou qualquer coisa parecida. Isso não pode acontecer. Então, se você não chegar para o teu funcionário e não dizer, olha, parte do seu trabalho prestar contas do que você está fazendo, ele simplesmente pode optar por acreditar que não é. Ele vai desenvolver uma opinião de que gerar um relatório é uma perda de tempo. E aí você fica sem informação precisa para tomar decisões importantes que vão impactar na geração dos seus lucros. Pode ter certeza. E a execução, né?
Quais são os elementos de desempenho da execução? Competência, hábitos de trabalho, tomada de decisão, transparência de papéis, regras, resultados e realidade, né? Então, olha, às vezes a gente vai fazer planejamento de metas com vendedores e tem muita empresa que gosta de chegar para o vendedor e dizer assim, quanto é que você vai vender? Olha, eu vou pôr isso aqui, hein? Eu vou cobrar isso aqui de você. Então, você vai vender 100 mil? Você tem certeza que você vai vender 100 mil? Aí eu puxo o relatório de desempenho desse vendedor e vejo que ele nunca vendeu nem 50. E tanto o líder quanto o vendedor estão imersos nessa ilusão. Gente, resultados e realidade. O que é realmente possível fazer? Como é que você vai trabalhar para gerar esse resultado? Qual é o checklist do dia de amanhã? Né? O que você planejou fazer amanhã? O que você planejou fazer hoje? Essas são perguntas que é preciso ter coragem para fazer. Já imaginou você chegar amanhã para o teu funcionário, uma sexta-feira, e perguntar assim para ele, por favor, diz para mim, o que você planejou fazer hoje? Qual é o seu planejamento do dia? Mas se prepara, tá? Tem que ter coração forte, porque você pode tomar um susto. Porque normalmente quando eu faço essa pergunta, as pessoas não conseguem me responder. E não porque elas planejaram fazer nada, não é isso. É porque simplesmente elas não planejam. Elas vão para a empresa para ver o que acontece. E isso em todos os cargos. E eu tenho que dizer que até os empresários fazem isso. Eles vão para a empresa para ver o que acontece. Dependendo do que acontecer, eu tomo as minhas decisões. Pensa nisso. Pensa com carinho, cuidado, porque isso não faz parte de um conjunto de elementos de desempenho positivo, tá? Um outro elemento de desempenho muito importante para a execução das tarefas é a criatividade. Mas criatividade é baseada em segurança, em informação, em autonomia. Isso tudo também é construído através da verdade. Se você não for honesto com os seus funcionários, se você não deixar claro para eles o que você quer, o que você precisa e como você precisa que aconteça, você não vai gerar segurança, você não vai gerar autonomia e aí você não vai ter criatividade, tá? Ou seja, as pessoas vão parando nos mínimos desafios que acontecem e o resultado não acontece. Flexibilidade é um outro elemento de desempenho. Perseverança. Tentar de novo, de formas diferentes, mais uma vez, um pouquinho mais, é um importantíssimo elemento de desempenho da execução. Vamos falar de assumir responsabilidades. Quando alguém é chamado a prestar contas de um resultado ou de um processo, ele deve ser capaz de assumir essa responsabilidade plenamente. Então, não transfira tarefas para as pessoas aleatoriamente, sem fazer uma análise objetiva e realista da capacidade de desempenho de cada funcionário. É por isso que muitos empresários ficam com a impressão de que o funcionário só quer o emprego e não o trabalho. É porque ele gera uma expectativa que não combina com a capacidade daquele funcionário. Esses dias eu tentando atender uma cliente, né? Tentando não, porque eu atendo essa cliente, e a gente definiu que precisava de uma funcionária nova para compor a equipe dela. E na hora de fazer o perfil da vaga, ela queria que essa funcionária fizesse tanta coisa, e ela queria que essa funcionária desempenhasse tantas coisas diferentes, como liderança, organização de processos, organização de documentos, buscar documentos na rua, enfim, ela queria tanta coisa, e ela não estava disposta a oferecer um salário que fosse compatível com isso, dentro do que o mercado está colocando aí. Mas tem pessoas que precisam trabalhar, e tem pessoas que estão há tanto tempo sem trabalho, que a hora que você sinalizar um salário, médio que seja, ela nem para pensar no que você está pedindo, ela simplesmente aceita. Fica o empresário iludido de que ele vai ter aquilo que ele planejou, fica o funcionário iludido de que ele vai conseguir fazer jus àquele salário, a conta não fecha, e por falta de uma verdade, por falta de respeito à verdade, a gente começa a construir opiniões erradas sobre um resultado que não está acontecendo. Sim,
nós somos todos muito ocupados, né? Mas como eu sempre digo, quem não é? Todos somos muito ocupados. Então, não adianta a gente esperar pelo melhor momento, pelo momento certo, quando a gente tiver menos coisas para fazer. É preciso achar o tempo agora, hoje, no presente, para plantar as sementes que germinarão no futuro. E se você está me ouvindo aí, seja agora, ao vivo, ou daqui uns dias, porque a CIP sempre deixa, né, esse nosso trabalho aqui à disposição, gravado no YouTube, no Facebook. Se você está me ouvindo em algum momento, se você está prestando atenção nessa mensagem que eu estou tentando te passar, para agora e reprograma. Encontra a verdade do seu negócio. Lista as coisas que você está deixando de conversar com a sua equipe por mero desconforto. Não é confortável ser empresário, né? Mas pode ser compensador, pode ser vibrante, pode ser significativo ser empresário nesse país e nessa cidade maravilhosa como é Ribeirão Preto. Então, não pense duas vezes. Se qualquer coisa que eu estou dizendo para você faz o mínimo de sentido, vai lá e muda, reprograma, reestrutura, refaça. Encontre, procure até encontrar a verdade do seu negócio e divida ela sistematicamente com os seus funcionários. Seja sobre desempenho, sobre comportamento, sobre execução de tarefas, sobre geração de resultados. Divida isso com seus funcionários, planeje isso e faça um futuro diferente para a sua empresa baseada na verdade. Era isso que eu queria dividir com vocês e me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Márcio, tá por aí? Tá, estamos sim, Giane, excelente, tá? Isso foi uma ótima palestra. Falo para mim, né? Eu gosto muito do seu trabalho, tá? Admiro muito ele. Parei de fazer coisas para poder assistir e a gente muitas vezes falta com a verdade e às vezes até o nosso comprometimento com nós mesmos faz com que nós não tenhamos bons resultados. Então, aí vão complementar melhor verdade, primeira verdade para você, né? Não minta para você. Quantas vezes a gente eu vou fazer isso, eu acho que aquilo, que eu vou fazer aquilo, eu quero fazer. Então, vai construindo, né, planejamento em cima de sonhos e utopias que não são a verdade do nosso negócio naquele momento. Então, parabéns, tá? Serviu até muito para mim, meu departamento, serviu com certeza o pessoal da CIP, gostei realmente demais aqui, teve vários likes aqui, o pessoal comentando, sensacional, fantástico, então, vocês estão assistindo, realmente agradeço. Giane, parabéns, foi excelente.